Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje viemos aqui mais uma vez para meditar em mais uma palavra das Escrituras Sagradas, aonde nós podemos aprender muitas coisas e motivar a nossa fé, continuar sempre firmados em toda a verdade, em toda a justiça, buscando sempre maior conhecimento, maior entendimento, maior revelação das palavras de Jesus Cristo, para que nós possamos estar preparados e nos preparando a cada dia para desafios maiores, que é a nossa permanência, a nossa determinação de vencer esse mundo em nome de Jesus, pela fé dele. Então vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que fala a respeito de Zaqueu, o publicano. Essa palavra é muito conhecida já pelos cristãos, é uma palavra até emblemática, que qualquer cristão, ele conhece essa palavra rapidinho na sua vida. Mas como nós estamos aqui para buscar um entendimento mais alargado, mais superior a cada dia daquilo que a gente já conheceu ontem. Então vamos meditar, porque ela diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o que se havia perdido. Pois bem, essa mensagem nós queremos focar no verso 8, 9 e 10, já que conhecemos até bastante o texto. Mas a revelação da palavra de Deus para nós hoje estão nesses versos. Quando foi que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Pois bem, isso era uma coisa muito difícil, convenhamos, de acontecer. Porque Zaqueu, como lemos no texto, era um dos chefes, né, que colhia os impostos. Ele era chamado daquele de um publicano, um homem que, pela fama descrita dele, não era um homem que respeitava as leis de Deus. Muito pelo contrário. Hoje nós poderíamos enquadrar ele como um corrupto. Então, ele se levanta diante do Senhor Jesus e diz que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. É interessante, porque ainda mais mexer com dinheiro, ainda mais alguém se dispor a desfazer da metade dos seus bens, das suas posses, para restituir, dar aquilo que ele defraudou, que ele retirou, que ele, entre aspas, roubou nos impostos dos cidadãos. Então veja que quando Jesus entrou lá, as pessoas questionaram: olha, mas esse homem é um pecador, e se Jesus entrar na casa dele, ele certamente vai ficar muito mal para ele, não vai pegar nada bem, porque os judeus, eles eram muito dedicados a essa moralidade
e separavam mesmo as pessoas, por classes ou por práticas. Então Jesus entra na casa desse homem pecador, entra na casa desse homem corrupto, ladrão. Quem rouba é ladrão. E aí, a presença de Jesus desperta um interesse em Zaqueu a ponto dele ir até onde Jesus passaria para vê-lo. E ele foi surpreendido que Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, que eu vou ficar na sua casa hoje. Então, Zaqueu, ele teve uma oportunidade única de receber o Filho de Deus, Deus em sua casa. Até que isso, para ele, poderia representar diante daquela sociedade, dentro do círculo que ele frequentava, como uma grande coisa, uma celebridade, ainda mais tão santa quanto Jesus na casa dele, seria um bom marketing. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus entrou na casa dele já o surpreendendo, porque ele jamais esperaria que Jesus iria dizer que iria entrar na casa dele. Isso no contexto judaico jamais poderia acontecer. E aí, lá ele pode contemplar Jesus face a face, pessoalmente. A gente não faz ideia do que seja estar frente a frente com Jesus, cara a cara, pessoalmente. Mas aquele homem pecador teve oportunidade. Aquele homem pôde olhar nos olhos de Jesus. Aquele homem pôde admirar Jesus falando as maravilhas do reino. Jesus apresentando os princípios de Deus naquela casa, aonde os que frequentavam com ele, os amigos de Zaqueu, também eram homens, na mesma condição que eles, pecadores. E muito mais outras coisas, né? Porque a gente sabe que o amor ao dinheiro leva as pessoas a terem ambições, leva as pessoas quebrarem qualquer regra, se dispuserem a fazer qualquer coisa para possuí-lo. E uma vez o possuindo, é capaz de fazer muito mais coisas que esse dinheiro pode proporcionar. Então, o contexto daquela casa era muito complexo para Jesus estar entrando ali, segundo os olhos dos religiosos. Mas Jesus entrou ali naquela casa e falou com ele, falou para eles, até que Zaqueu, ele levanta-se. Essa atitude de Zaqueu levantar-se, ele toma uma posição. Provavelmente ele estava reclinado, porque naquela época não havia mesa como nós temos hoje. Havia uma mesa onde era posto os alimentos, mas eles se reclinavam no chão, ao mais baixo nível que a mesa ficasse. Então eles estavam mais recostados que sentados. Então Zaqueu levanta-se. É uma atitude, a palavra está mostrando para nós, que é uma atitude de mudança de estado. De deitado, Zaqueu passou a ficar de pé. Assim, é esse estado em que a gente pode estar se encontrando hoje. Deitado. Completamente confortável ou caído pelo desconforto que a vida causou. Então, Jesus fala aquele homem se levanta, ele toma uma posição diferente do que ele se encontrava. Assim é a mensagem de Jesus para nós. Quando ouvimos a palavra de Jesus, é como estar vendo Jesus. E quando a gente vê Jesus, a gente se anima, a gente se esforça, a gente se determina a mudar a nossa posição em relação a esta vida. Então Zaqueu já se levantou e confessou com a sua boca, dizendo: eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Então, Zaqueu não só se levantou da posição de deitado, para agora confessar com a sua boca, proclamar uma atitude de mudança, e que mudança
até radical. Os amigos que estavam próximos dele certamente olharam para ele e disseram: Zaqueu não está bem, não. Zaqueu, ele vai dar a metade de tudo que ele conseguiu, que ele tirou dos outros. Ele vai restituir e dar aos pobres? Não, Zaqueu não está bom da cabeça, não. Zaqueu está meio estranho. Deve ter sido o vinho que ele bebeu que, não sei, não caiu bem. Ele sempre tirou dos pobres, agora ele vai dar aos pobres a metade de tudo que ele tem. Pois é, meus irmãos, meus amigos. Quando Cristo, ele entra na nossa casa, na nossa vida, ele nos levanta da posição que a gente se encontra caído, deitado. É para fazer diferente, não é para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. É para confessar positivamente que vai mudar. Vai viver uma vida diferente de agora em diante. E ele continua dizendo: se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Olha, é certo que ele fez isso. A gente sabe, não porque historicamente nas escrituras está escrito que Zaqueu roubou. Não, mas ele era chefe dos coletores de impostos. E os impostos eram estabelecidos por Roma como uma forma de manter o governo romano saudável e enriquecido através do esforço, da exploração do trabalhador, do cidadão de Jerusalém, de Israel, de Judá, de toda a nação. Não é diferente dos nossos dias. Todos nós pagamos impostos. Os nossos impostos são arrecadados ao governo. Tem alguém que colhe, e a gente está vendo isso todos os dias nos noticiários, o grande número de corruptos que têm sido presos por causa dessa prática de desvio do dinheiro dos impostos que são cobrados de nós. Então Zaqueu, ele fala assim: eu vou restituir a metade de quem eu tenho defraudado. Fraude, de quem eu tenho usado de fraude. Então, se o imposto era 5%, ele cobrava 8%. Esses 3% era para ele. Chamam isso de agiotagem nos negócios. Então, ele sabia, então ele está declarando que do fundo do coração dele, aquilo que existe, aquilo que ele fazia, aquilo que ele estava praticando. Aí ele diz: mas eu não vou dar só de volta o que eu tirei, não. Eu vou restituir quadruplicado. Ou seja, eu vou dar do meu 4 vezes mais do que eu tirei, de quem eu tirei. E aqui é o ponto que a gente quer chegar nessa mensagem, quando ele fala para Jesus de restituo. Essa é a palavra que tem que estar nas nossas vidas. Restituição. Todos nós que viemos a Cristo, tivemos que deixar muitas coisas para trás das nossas práticas, das nossas tradições, dos nossos costumes, antes de estar com Cristo. E quantos mais nós não fizemos para as pessoas antes de vir para Cristo? Quanto não foi as vezes que nós prejudicamos, demos prejuízo de alguma maneira, seja ele moral, físico, financeiro, a determinadas pessoas. Então, Zaqueu levantou-se determinado a restituir, dar de volta 4 vezes mais o que ele tirou. Então, é tempo da gente colocar no nosso entendimento: será que temos prejudicado a alguém? Será que temos sido injustos, sendo injustos com algumas pessoas? Será que temos enganado
algumas pessoas para tirar proveito da situação? Pois é. Jesus Cristo entrou na sua vida. Jesus Cristo entrou na sua casa. Mesmo sendo pecador. Mas ele entrou. Contrariando até a opinião de muitas pessoas que diziam, epa, Jesus na vida desse aí, difícil. Olha quem ele é. Olha o que ele já fez. Sim, pois é. Mas Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na minha casa também. E nós temos que aprender essa lição que ele está nos ensinando aqui através de Zaqueu. Restitua. Ter de volta aquele que tem o direito. Se livra das coisas que não são suas. Paga as suas contas. Paga as suas dívidas. Dá direito a quem tem direito. Dá honra a quem tem honra. Zaqueu está determinado diante de Jesus, fazendo essa confissão. Eu vou agir assim agora, e agora em diante na minha vida. Porque esse Jesus entrou na minha casa. Ele não considerou quem eu era, como os outros religiosos sempre fizeram. Como os próprios do povo me odiavam, porque sabiam que eu era corrupto e os roubava de alguma forma. Mas parou por aí? Não. E Zaqueu pronunciou que agora ia mudar de vida. Ia fazer o que era justo, que era certo. Agora Jesus é quem diz. Hoje veio salvação a esta casa. Então, Jesus afirmou, olha aqui, para todo mundo que dizia que para Zaqueu não tinha jeito, eu estou dizendo, essa casa está salva. Essa casa está ajudada. Essa casa está sendo liberta. Essa casa está sendo transformada. Essa casa está sendo socorrida nas suas necessidades espirituais. Jesus entrou ali para fazer essa obra. As pessoas ficam pensando por que Jesus entrou na casa de um pecador. Ele está dando a resposta. Eu entrei na casa desse pecador para trazer salvação para eles. Às vezes a gente se indigna com algumas coisas acerca de algumas pessoas. Mas, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para servir a Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo é levar a salvação através da mensagem dele para todas as pessoas. Esse é o maior das comissões que Jesus nos deu. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus foi lá e fez isso. Mas se nós ficarmos olhando para a condição que as pessoas vivem, quem são elas no meio dessa sociedade, nós não vamos levar o Evangelho a elas. Jesus leva aquela casa à salvação e ainda diz assim, pois também esse é filho de Abraão. Ah, Senhor, me perdoa. Mas não, essa foi demais. Até o Senhor entrar, tudo bem, eu até aceito. Mas agora o Senhor dizer que este Zaqueu também é filho de Abraão. O que representava ser filho de Abraão nesse contexto? Abraão, aquele homem fiel a Deus, que recebeu uma promessa de Deus, que através dele, ele seria pai de muitas nações. O nome Abraão quer dizer isso. Pai de muitas. Em muitas nações. Abraão era pai de uma nação. Abraão é pai de muitas nações. Olha, então, por que Jesus diz que este também é filho de Abraão? Porque ele, quando creu em Jesus, ele passou a receber o direito de ser filho de Deus. Povo escolhido de Deus. Povo escolhido, eleito para ser rei e sacerdote para o nosso Deus, salvo. Então, esse é o contexto de estar aqui, filho de Abraão. É um filho de uma promessa de uma grande nação. Amados amigos e irmãos, como e quando nós veremos uma grande nação entre nosso povo, nossa cidade, nossa nação, sendo filho de Abraão, chamado filho de Abraão. Só quando crerem em Cristo Jesus. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e moveu o espírito de Zaqueu a se arrepender da fraude, do roubo, do engano
ele se arrependeu. Está embutido nesse texto. Então, quando há arrependimento, há salvação em nome de Jesus. Aí Jesus termina dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus está dizendo, Filho do Homem. O Deus encarnado é Filho do Homem. Nós sabemos que Deus é Espírito, mas quando Deus pôs o seu Espírito em uma virgem, no caso Maria, para conceber um filho, então ele é filho do homem, porque ele está em carne. O verbo se fez carne. João vai dizer isso, porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então ele se denomina filho do homem, nascido de mulher, mas Deus em carne, veio a buscar e salvar, ajudar, socorrer, livrar, transformar o que havia se perdido. Quem estava perdido? Israel. Zaqueu é filho daquele povo. Aquela nação estava perdida sem Deus. Então, Jesus percorreu toda Israel para que os filhos daquela nação viessem a crer no testemunho dele e encontrar salvação nele, para que ele pudesse agora transformar como transformou a vida, o caráter de Zaqueu. Então, para nós é a mesma coisa. Hoje está valendo o mesmo princípio. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se tu crer em Jesus Cristo, ele está batendo a porta. Se você abrir, ele vai entrar na sua casa, cear contigo. Se crer em Jesus Cristo, será chamado de filho, filho amado. E ele proporcionará na sua vida, nas nossas vidas, mudanças diárias. Porque se estávamos perdidos, sem Deus, sem conhecimento da verdade, sem termos esperança de salvação e vida eterna, agora nós encontramos, não estamos mais perdidos, porque Cristo nos buscou lá das mãos do mundo, das garras e das prisões do mundo, para sermos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Cristo nos liberta de todo o pecado. E nisso somos gratos, porque Ele entrou em nossa casa. Ele entrou no contexto da nossa vida. O contexto da nossa casa espiritual e a nossa casa física. A nossa casa espiritual é a nossa própria vida, onde ele disse que habitaria em nós. Faria morada do Espírito Santo. E a casa física é onde temporariamente residimos, habitamos. Casa, contexto, família. Então, nós fomos unidos, reunidos em Cristo, seguindo a Cristo com toda a nossa casa, a nossa família. Por isso, amigos e irmãos, a mensagem de hoje é restituição. Cristo vai dizer, chegará a salvação na tua casa, se você se levantar, se arrepender e restituir, dar de volta o que é de direito a quem tem direito. Dar honra a quem tem honra. Então, amados, nós vemos que é muito difícil hoje. Se nós não pegarmos a palavra de Deus e observarmos elas com atenção, nós não vamos extrair delas essas riquezas maravilhosas, as profundas riquezas do conhecer, da sabedoria e da ciência de Deus. Porque Ele quer nos revelar. Então, o que está faltando para o povo de Deus hoje não é só se arrepender e confessar a Cristo, mas começar a aprender a restituir o que é de direito dos outros. Porque todos nós queremos justiça, todos nós queremos aquilo que é nosso de volta. Então, para a gente conseguir, a gente tem que começar a aprender a dar. É mais bem-aventurada coisa é dar
do que receber. Por isso, em nome de Jesus, pense, medite nessa palavra, que o Senhor vai trazer algum acréscimo para você, porque a palavra de Deus é um leque infindável do conhecimento, que ninguém pode absorver todos. Nós estamos aqui simplesmente para ajudar uns aos outros a pensar e a deixar o Espírito Santo de Deus fluir em nós, acrescentando mais conhecimento e sabedoria. Por isso, obrigado mais uma vez, meu Deus amado, que essa mensagem possa ser compartilhada com um grande número de irmãos. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Glórias a Deus para sempre. Aleluia.